Você tem 23 anos, ganha R$ 1.621 por mês no seu primeiro emprego de verdade, e todo mundo da sua idade está fazendo a mesma coisa, gastando tudo em resenha no fim de semana, parcelando o iPhone no cartão e achando que investir é coisa de tiozão com dinheiro sobrando. Aí você olha para o Nubank e vê R$ 130 na conta. Faltam 12 dias para o próximo salário e você começa a pensar, cara, quando é que eu realmente vou começar a juntar dinheiro? Se você se viu nesse cenário, meu amigo, relaxa. Eu também já estive aí. E a maioria dos seus amigos está exatamente na mesma situação. Mas aqui está o problema. Enquanto vocês estão todos no mesmo barco furado, tem gente da sua idade construindo patrimônio de verdade. E a diferença não é sorte, não é privilégio, é estratégia. O meu nome é Caio e eu passo tempo demais pensando sobre como pessoas na casa dos 20 anos podem acelerar drasticamente sua construção de riqueza. Se você é alguém que está com seus 20 anos e ainda não descobriu o que fazer para poder multiplicar seu dinheiro, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like se esse vídeo te ajudar. Porque hoje eu vou te mostrar exatamente como ficar rico de verdade aos 20 anos. E não é dropshipping, não é trade, não é criptomoeda milagrosa. É algo muito mais poderoso, muito mais garantido e que 97% das pessoas da sua idade estão completamente ignorando. Olha, o ponto é o seguinte: os seus 20 anos é a década mais valiosa da sua vida financeira. E eu não estou exagerando. Matematicamente, R$ 1 investido aos 20 anos vale 8 vezes mais do que o mesmo real investido aos 40. Eu vou te mostrar um cálculo bem simples que vai mudar o seu jeito de pensar. Digamos que a pessoa A começa a investir R$ 500 por mês aos 20 anos e para aos 30, investe por apenas 10 anos. E a pessoa B começa a investir R$ 500 por mês aos 30 anos e continua até os 60. Dentro desse cálculo, essa pessoa investiu por 30 anos. Mas quem você acha que tem mais dinheiro aos 60? Talvez a maioria das pessoas chute a pessoa B, né? Afinal, ela investiu 3 vezes mais tempo. Mas tá errado. Porque aos 60 anos, com retorno de 12% ao ano, que é uma média conservadora para o mercado brasileiro de longo prazo, a pessoa A vai ter 2,3 milhões, enquanto a pessoa B vai ter 1,8 milhões. A pessoa que começou cedo e parou tem mais dinheiro do que a pessoa que investiu o triplo de tempo, mas começou tarde. E isso é o poder dos juros compostos. É por isso que os seus 20 anos não são para curtir enquanto você é jovem e deixar o dinheiro para depois. Os seus 20 anos são para construir a base que vai te fazer rico para os próximos 40 anos. E agora você pode estar pensando, Caio, mas eu mal consigo pagar minhas contas, como eu vou investir? E é exatamente esse tipo de pensamento que vai te manter preso, meu querido. Aqui tá o que a maioria das pessoas não percebe. O problema não é o quanto você ganha, é o quanto você desperdiça. Segundo uma pesquisa do SPC Brasil, de 2024, brasileiros entre 20 e 29 anos gastam em média R$ 687 por mês em pequenas despesas que não são essenciais. Tipo delivery, Uber quando você poderia estar indo aí de metrô ou de ônibus, a streaming que você mal usa. Aquela festa que você vai todo final de semana, ou talvez aquela roupa que você comprou só para aquela festa. Tudo isso faz com que esses R$ 687 simplesmente sumam. Mas vamos fazer um exercício mental aqui. Imagina que você cortou metade disso, só metade desse valor, que seria R$ 343 por mês. E você investe esse mesmo valor por mês dos 22 anos até os 32 anos, que seriam somente 10 anos, a 12% por ano. Aos 60 anos, você tem 1,1 milhão. R$ 1 milhão que você construiu cortando metade dos gastos idiotas dos seus 20 anos. Mas se liga, porque fica melhor. Se você investir esses 343 dos 22 até os 60, que seriam 38 anos, você tem 3,2 milhões, 3 milhões, com menos de R$ 350 por mês que você está jogando fora em besteira. E eu vejo muito jovem com essa mentalidade de vou aproveitar agora que eu sou jovem e depois eu guardo o dinheiro. Cara, isso é a maior furada da sua vida. Sabe quem pensa assim? Gente que chega aos 40 anos ganhando R$ 3.000 por mês e tem R$ 9.000 guardados. Gente que vai trabalhar até os 70 porque não tem escolha. O Luiz Barsi, o maior investidor da Bolsa Brasileira, ele construiu um patrimônio de mais de 3 bilhões. Ele começou a investir na década de 1960, ganhando uma mixaria como entregador. Ele não esperou ter dinheiro sobrando, ele fez sobrar dinheiro, cortando gastos e investindo primeiro. O Jorge Paulo Lemann, que é um dos brasileiros mais ricos do mundo, é o cara que é o dono da Ambev, do Burger King.
ele sempre pregou: cuide dos centavos que os reais cuidam de si mesmos. Esses caras, eles não ficaram ricos gastando, eles ficaram ricos guardando. E aqui tá a pegadinha. É muito mais fácil você guardar 160 quando você ganha 1.600 do que guardar 5 mil reais quando você ganha 15 mil. Por quê? Porque quando você ganha 15 mil, você já se acostumou a gastar 14 mil por mês. Você já tem um apartamento mais caro, o carro melhor, os compromissos, as festas, né? Porque vão ficar mais caras. Mas quando você tem 22 anos, ganhando um salário mínimo, você ainda não criou esses hábitos caros. Você ainda pode moldar sua relação com o dinheiro. E essa é sua janela de oportunidade. E ela vai fechar rápido. Mas vamos cortar a teoria aqui, tá? Bora pro que interessa. O passo a passo de como realmente ficar rico começando aos 20 e poucos anos. Primeiro passo: corte o que não importa. Abre o aplicativo do seu banco agora. Sério, pausa esse vídeo e abre aí. Agora você vai olhar os últimos 3 meses de extrato. Pega uma caneta, ou você pode anotar no celular. Quanto você gastou em delivery / iFood? Quanto você gastou em Uber? Sendo que você poderia ter ido para esse lugar de ônibus ou de metrô. Quanto você gastou em balada, em barzinho? E quanto em compras por impulso? Quanto você gastou em assinaturas que você mal usa? Tipo Spotify, Netflix, Amazon, HBO, Disney Plus, ou aquele aplicativo besta lá de meditação que você abriu 2 vezes. Agora você pode somar tudo e depois cortar a metade. Eu não tô pedindo para você virar um monge, tá? Você pode continuar saindo, você pode continuar pedindo delivery, mas com metade da frequência. Esse dinheiro que você vai guardar, ele vai direto para o investimento, de forma automática. Todo dia 5 do mês, você faz uma transferência automática para o Tesouro Direto ou fundo de renda fixa. Você pode configurar isso. Agora vamos para o segundo passo: aumente a sua renda. É muito mais fácil ganhar mais do que gastar menos. Se você cortou tudo que não presta, ótimo. Agora você precisa aumentar o quanto entra. E eu não tô falando de segundo emprego, tipo Uber, embora isso funcione em alguns casos. Eu tô falando de se tornar mais valioso no mercado, tá? Você precisa fazer o que nesse momento? Os seus 20 anos não são para estabilidade, são para crescimento. Então você deveria estar trocando aí para um emprego que te pague mais, há pelo menos 2 ou 3 anos. E cada troca dessa deveria te dar pelo menos 30% de aumento. Ah, Caio, mas eu gosto da empresa, eu tenho amigos aqui. Cara, você quer amigos ou você quer patrimônio? Flávio Augusto, fundador da WiseUp e do Money Group, falou numa entrevista o seguinte: o maior erro que jovens cometem é buscar conforto. Conforto aos 25 anos é veneno. Os seus 20 anos, meu querido, são para você se desenvolver agressivamente. Fazer cursos de verdade, tá? Não é esse cursinho vagabundo que você encontra aí no Instagram, não. Você pode aprender inglês, se tornar fluente no inglês, pegar projetos difíceis, trabalhar com gente melhor que você. E aí, cada skill nova é igual a mais dinheiro no mercado. Mais dinheiro você consegue investir. E com mais investimentos, você vai ter mais riqueza composta. E agora vamos para o passo 3. É aqui que a coisa fica realmente interessante. Todo mundo da sua idade quer ficar rico rápido. E aí vai pro day trade, vai pra cripto, NFT, que já passou um pouquinho do tempo, né? Mas que ainda tá por aí. Opções binárias. Sabe o que essas coisas têm em comum? 95% de quem faz perde dinheiro. Você não quer ser o idiota que gastou seus 20 anos investindo em uma fotinha de macaco, você quer? Então, a estratégia que realmente funciona é simples e é chata, mas funciona. Primeiro você pode pegar esse valor que você guardou aí para poder investir e usar 70% dele em renda fixa, que seria Tesouro Selic, CDBs de bancos sólidos que pagam 100% do CDI ou mais. E 30% você pode usar em renda variável, ETFs de índice tipo o BOVA11 ou fundos de índice. Pronto, é simples. Ah, Caio, mas tem gente que fica rica com trade. Sim, e tem gente que ganhou na loteria e vai ficar rico por muito tempo. Mas você quer apostar sua década mais valiosa na loteria? O Luiz Barsi construiu 3 bilhões comprando ações de empresas chatas, bancos, empresas de energia, e segurou esse valor por décadas. Ele não vendeu, ele não fez trade, ele comprou e esqueceu. É chato? Sim, é muito chato. Funciona? Com certeza. E agora a gente vai pro passo 4, tá? Proteja o seu futuro eu. Você consegue se imaginar com 60 anos? É bem provável que não, porque o nosso cérebro ele é péssimo em pensar no futuro distante. Mas a realidade é a seguinte: o você de 60 anos vai existir e ele vai ter que viver. E se você não cuidar dele agora, ele vai estar lascado, meu querido. Tem um estudo da Fidelity, que é uma empresa americana de investimentos, que mostra que 76% dos milionários começaram a investir sério antes dos 30.
Ou seja, os seus 20 anos não são sobre sacrifício, são sobre prioridade. Você está escolhendo entre gastar R$ 200 numa balada hoje ou dar 16 mil reais para você de 60 anos. Obviamente que se você investir esse valor por 38 anos a 12%, mano. Então pensa nisso. Toda vez que você for gastar com besteira, se pergunta: eu prefiro isso agora ou 8 mil reais a mais na minha aposentadoria? Vamos para o quinto passo? Construa múltiplas fontes de rendas. E isso você pode fazer aos poucos, tá? O ponto aqui é o seguinte: o rico de verdade ele não tem uma fonte de renda, ele tem várias. Mas cuidado, tá? Porque nos seus 20 anos, a sua prioridade é o seu salário principal. É isso que vai crescer mais rápido. Dito isso, depois que você organizou as finanças, cortou gastos e está investindo consistentemente, aí você pode pensar em renda extra. Não precisa ser nada mirabolante. Você pode fazer um freelancer aí na área que você atua nos finais de semana. Você pode vender algo que você faz bem. Você pode alugar um cômodo no Airbnb, caso você tenha. Ou criar conteúdo sobre algo que você manja. Vender um playbook, um e-book. Mas cara, isso é depois. Porque primeiro você precisa arrumar a casa. Ou seja, cortar os gastos, aumentar a sua renda principal, investir de forma consistente. E depois você expande. Não cai na armadilha de ficar pulando de oportunidade em oportunidade, sem construir nada sólido. Agora você pode estar pensando: Caio, isso tudo parece que vai fazer com que eu me prive dos meus 20 anos. Cara, eu vou ser honesto contigo. Sim, você vai ter que fazer escolhas. Mas aqui que tá o que ninguém te conta, não é o sacrifício, é uma troca. Você não tá abrindo mão de aproveitar seus 20 anos. Você tá escolhendo aproveitar seus 30, 40, 50, 60 anos com liberdade. Seus amigos que gastam tudo agora, eles vão trabalhar até os 70, vão depender do INSS, que mal paga nada e talvez daqui a esses 50 anos, o INSS não vai nem conseguir pagar alguém. Eles vão ter que aceitar emprego merda porque precisam do dinheiro. E você que investiu cedo? Aos 45 anos você pode escolher trabalhar só com o que gosta. Pode recusar projeto ruim. Imagina esse cenário onde você pode viajar sem olhar preço. Você pode se mandar daquela empresa horrível porque você não precisa daquele emprego. E cara, isso é riqueza de verdade. E você constrói ela agora, nos seus 20 anos. E tem um erro que eu vejo todo jovem cometendo e que me deixa muito triste. Eles acham que tem tempo. Ah, vou começar a investir quando estiver ganhando melhor. Ah, eu ainda sou novo, eu tenho tempo. Eu vou aproveitar agora e depois eu foco em dinheiro. Não, você não tem tempo. Como eu falei no início, cada ano que você atrasa para começar a investir, você perde uma quantidade absurda de dinheiro no futuro. Porque se você começar a investir R$500 por mês aos 22 anos, aos 60 você vai ter 2,8 milhões. Se você começar aos 27, que são somente 5 anos depois, você vai ter 1,6 milhões. E dentro disso você perdeu 1,2 milhões por esperar 5 anos. R$1 milhão por procrastinar. Então para de enrolar, para de esperar o momento certo, para de achar que depois vai ser mais fácil, porque não vai, só vai ficar mais difícil. E eu vou te dar o resumo de tudo que você deve fazer hoje. Hoje mesmo, abre o seu banco, analisa os últimos 3 meses, identifica quais são os desperdícios que você faz todo mês. Durante essa semana, você vai cortar 50% dos gastos supérfluos e configura uma transferência automática para o Tesouro Direto. Dentro desse mês, você vai abrir uma conta numa corretora, que pode ser a Rico, a Clear, a XP, e investe o seu primeiro valor. Para os próximos 3 meses, você vai investir agressivamente em skills. Um curso legal, inglês, certificação. E nos próximos 6 meses, você vai começar a procurar um emprego melhor, mesmo que você goste do atual. Para o próximo ano, aumenta o investimento para pelo menos 20% da renda. É simples? Sim. É fácil? Não. Mas é o que funciona. Olha, você tem basicamente 2 opções agora. Opção 1, continuar fazendo o que todo mundo faz, que é gastar tudo que ganha, aproveitar enquanto é jovem, e daqui a 20 anos perceber que você desperdiçou a década mais valiosa da sua vida. E a segunda opção é fazer escolhas impopulares agora, investir enquanto seus amigos gastam, construir patrimônio enquanto seus amigos constroem dívida, e ninguém pode fazer essa escolha por você. Mas eu vou te dizer uma coisa, tá? Quando você chegar aos 40 anos, com 2 milhões investidos, conseguindo escolher trabalhar com o que ama, sem se preocupar com dinheiro, você vai agradecer o você de 22 anos que teve disciplina.
E quando seus amigos chegarem aos 40 anos, ganhando talvez aí 5 mil reais por mês e gastando 4 mil, presos em empregos que odeiam porque precisam pagar as contas, eles vão se arrepender de não terem feito diferente. A diferença entre essas duas realidades? As decisões que você toma hoje. Então me diz nos comentários, qual é a primeira coisa que você vai cortar dos seus gastos para começar a investir? Seja específico, tá? Quanto você vai economizar por mês? E, cara, se esse vídeo te deu aquele choque de realidade que você precisava, deixa o like e se inscreve no canal. Eu posto conteúdo toda semana sobre como construir riqueza de verdade, sem fórmula mágica, sem promessa de ficar rico rápido. E lembra, os seus 20 anos são a década mais valiosa da sua vida financeira. Não desperdiça ela. A escolha é sua, mas escolhe rápido, porque o tempo não espera. Te vejo no próximo vídeo.